Sabes que eu acabei agora, fui tirar umas cartas xamânicas aqui, vou mostrar para você. E saiu o beija-flor Ah, nas cartas adoro. xamânicas. Para o meu sagrado masculino, melhor não tem. Para o sagrado masculino, não tem. Porque não é. Aliás, essa carta eu tirei não foi só para mim, foi para nós, né? Para o sagrado masculino e para o sagrado feminino. O beija-flor é um animal de muita pureza e liberdade, né? De muito amor, né? Eu acho que ele significa o Tantra, sabe? Essa questão dele estar polinizando as flores, né? Nos jardins. Ele está sempre ali, né? É um animal dócil, amoroso, e, enfim, é um animal que eu me identifico muito. Depois a gente pode ler, quem tem curiosidade, para saber o que significa o beija-flor nas cartas xamânicas. É o totem do beija-flor que hoje vai estar nos guiando aqui nessa live com a Vitória Mansur. Ai, combinado, que delícia. Vamos começar assim. A gente teve alguns problemas técnicos, saí, voltei, mas agora acho que a conexão foi, acho que agora tá indo. Bom, quem tiver aí, quiser mandar dúvida, pergunta pra gente, vai mandando. Compartilhem com os amigos de vocês também. Agora a gente voltou, falem pra eles. Mas eu comecei falando, né, dessa questão do sagrado masculino, que o sagrado masculino não tem medo de mostrar fraqueza. Fraqueza não, mas vulnerabilidade, né? Que ele não tem medo de se mostrar como ele é. E que às vezes isso gera muito apego também. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, daquilo que a gente conversou aquele dia no telefone. Com certeza. Sabes que essa questão do sagrado masculino é a mesma questão do sagrado feminino. Não tem muita diferença, não. Sabes? A questão, claro, que a gente vem de uma sociedade patriarcal, onde nós, homens, fomos ensinados a viver a sexualidade e o amor de uma maneira muito reprimida, na verdade, muito repressora, né? Porque essa questão de estar, muitas vezes, usando a mulher no sentido de satisfazer o ego, né? Entende? Isso é um problema sério, né? Que vem causando Com traumas certeza. incríveis em todo mundo. Karmas, né? Na verdade. E causas traumáticas, traumas, né? Seríssimos, tanto no sagrado feminino quanto no sagrado masculino. Porque nós passamos pelas mesmas questões da Inquisição, né? Os homens que eram mais Com livres certeza. eram queimados nas fogueiras, bruxos, né? Então, essa questão ela é muito séria. Isso ficou uma coisa assim, um medo nos for incultado e um falso poder para o homem. Esse falso poder de dominar a mulher. Não existe isso aí. Isso aí é uma tremenda É, ilusão. Acaba criando total. esse abismo, né? E por isso que é muito interessante a gente poder estudar várias culturas antigas, né? Que justamente tem como o sagrado masculino algo sagrado mesmo, né? E o sagrado feminino como algo sagrado. Porque afinal nós geramos vida, nós povoamos este planeta Terra. E olha do jeito que ele está. E Exato. tudo isso tem Com a certeza. sexualidade. A base é a sexualidade e a espiritualidade. Porque nós nascemos do quê? Nós É nascemos verdade. de uma relação sexual, né? Porque nós somos seres amorosos, seres mentais, seres emocionais e seres sexuais. Nós não adianta fugir dessa questão, né? Então, a educação sexual é uma coisa que seria básico até na infância. Nós estamos aprendendo isso Concordo. nas escolas. Falar sobre o Tantra nas escolas. Uma maneira mais light, né? Maneira bem mais tranquila. Mas eu acho que seria uma maneira da gente poder se autoconhecer e se amar. Porque só um Com ser certeza. curado com outra pessoa legal. Senão vai ser sempre relações que vão estar girando aquela bola de neve em que as pessoas trazem traumas de outras relações e desconto nessa pessoa que está aí já meia curada e a pessoa acaba se revoltando e assim continua. Então nós temos que voltar para a natureza, descobrir nosso lado selvagem mesmo, entende? E equilibrar ele. E a partir disso utilizar todo esse poder que nós temos, ser seres livres e felizes, para criar uma nova terra, né? Uma nova terra mais amorosa, mais consciente com essa sexualidade, mais consciente em relação à paz, à prosperidade, ativar a lei da atração em todos os sentidos, da grana, do amor, da paz, da luz, da evolução nossa como seres iluminados, né? Eu gosto muito de um livro que tem do Jack Kerouac, né? Os Vagabundos Iluminados. Não sei se você já Não leu esse conheço livro. esse. Não. É um livro muito bacana. Os Vagabundos Iluminados. Ele fala que era contra a cultura justamente essa galera que
não fazia nada. Ia para o ócio criativo, como diz o Dominique De Masi, né? Te largava no mundo mesmo, assim, mesmo tendo todas as capacidades dessa cultura. Aliás, a maioria era todo mundo formado já em faculdade, com PhD, muitas vezes, doutorado, em muitas áreas, em filosofia e medicina e todas essas áreas afins. Mas os caras viam que o sistema não estava funcionando em termos até sexuais, porque, por exemplo, a gente viveu uma guerra, uma coisa absurda, uma guerra, uma coisa inimpensável, em que você vai lá e mata um monte de criancinha que nasceu de um ato de amor, né? De uma sexualidade. Isso aí as pessoas estão brutais nesse sentido. Então, aquele lema que tem, que para mim é muito válido, faça amor e não faça guerra. Com certeza. Então, Não, é isso. É a união do sexo com a espiritualidade de novo, porque não são coisas separadas. E enquanto a gente não conseguir unir isso de novo, a gente vai ficar vivendo essa bagunça. E eu concordo, é isso, não faça amor e não faça guerra, mas dentro da gente também, né? Porque dentro da gente a gente vive numa guerra constante, é por isso que se manifesta fora. Na verdade, eu te digo, a gente tem que parar com essa guerra constante para a gente poder se conscientizar que nós somos seres iluminados. Entende? Então, o Buda mesmo falava qual é o estado de iluminação. Todos os grandes alquimistas, os grandes mestres ascensionados e mestres religiosos, seja Buda, Maomé, Jesus, seja lá quem for, Morgana, Merlin e tantos outros seres que, Zoroastro, né, que são esses seres que estão lá no alto sempre, com o próprio Buda, né? Então, nós temos que alcançar o estado búdico, para não estar em guerra com nós mesmos. Então, o que é o estado búdico? Você sabe o que é o estado búdico? É esse estado de iluminação que vem da desconstrução, né? É esse estado de reconhecer que você é Deus, é esse estado de perceber que somos uma coisa só e que é só uma questão da gente aumentar a nossa frequência. Então, eu acho que é muito por aí mesmo. E essa questão do ócio criativo que você falou é muito importante porque leva a gente a isso, né? O que acontece nessa cultura, nessa sociedade? Eles vão te enfiando um monte de coisa para fazer. Tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar dívidas, e trabalhar para ganhar... Por quê? Porque daí você não pensa. E quando você está escravo do sistema, você não pensa e você fica nessas. Então, quando você abre um espaço, você consegue perceber, não, pera, eu consigo me alinhar, eu consigo me manifestar, eu consigo criar as coisas. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que é uma questão de abrir espaço, né, entre os pensamentos para a gente poder perceber quem a gente realmente é. Esse estado búdico é quem a gente é. É só que a gente não percebe, porque a gente está tão preso nessa matrix, tão preso nessa confusão, que a gente não se vê. Justamente, então o estado búdico é o que nós temos que alcançar para parar com a guerra interior da gente. O estado búdico é intenso, é 24 horas. Você está trabalhando, está em estado búdico. Você está cozinhando, está em estado búdico. Está transando, está em estado búdico. Está dançando, está em estado búdico. Está meditando, está fazendo tudo, que nem agora. Nosso estado é frequência de luz. Né? Nós estamos agora num momento, uau, assim, ó, de muita luz lá em cima. Por quê? Porque a gente quer justamente mostrar essa energia toda. Então, o sagrado masculino tem essa energia também. Mas ele precisa do sagrado feminino também curado, como também o sagrado masculino tem que estar curado. Então, tanto a cultura da Ioni, a Ioni X, enfim, dos Ioni, e do falo, né, a cultura fálica, ou a cultura do sagrado feminino, no sentido de reconhecer sua sexualidade e seu poder, é uma coisa incrível. Porque muitas culturas tinham isso como o básico para poder justamente até procriar. Porque nós somos naquela energia, época matriarcal era só isso, né? É o matriarcado puro. Matriarcado puro, né? E isso é a cultura que a gente tem que viver. Tem que voltar a viver esse matriarcado. Eu vivo na cultura do matriarcado. Por isso que eu sou trilargadão. Sou totalmente um vagabundo iluminado. Graças ao matriarcado, entende? Então a gente muitas vezes tenta justamente levar essa mensagem para as pessoas, né? Mas é tão difícil, tu sabe, que ainda existe a Inquisição. Sabia disso, Vitória? A Inquisição. E a Inquisição é que agora pessoal, ela é feita, né? de outra forma, né? É feita de outra forma. E com pessoas tão assim, abertas a informações. Todo mundo tem informações de tudo. E você sabe que ao mesmo tempo as pessoas podem se tornar tão assim, opressoras, né? Por isso que é uma revolução a gente falar de amor livre, amor do Tantra, de poder viver em paz, poder justamente atrair a lei da atração e ter outro estilo de vida.
mudar completamente, Com 360 certeza. graus e fazer a experiência. Porque a Matrix sempre vai estar ali. A Matrix sempre vai estar ali te esperando. Entende? Tu pode fazer a experiência de sair totalmente dessa história e tentar, não custa nada. Foi o que eu fiz, tu também fez isso aí, tá fazendo, tá vivendo isso aí. E tá bem, a gente sabe que a Matrix tá ali, nos chamando aí bem e volta. Só que a Com gente volta certeza. uma demora, né? Volta Não, é uma aquela demora. coisa, né? Quando precisa, a gente participa, mas não precisa o tempo todo, não tá identificado com essa matrix. Porque o problema é que a gente vive identificado. E daí eu vivo para o outro, eu não vivo para mim. Eu vivo pensando o que, que o outro vai achar de mim, o que, que o outro vai pensar de mim, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Quando você está preocupado com a imagem que você está passando, você não está sendo. E daí você já cria um fragmento entre quem você é e quem você quer mostrar ser. E daí isso já gera uma super confusão. Eu queria te perguntar, porque foi uma das perguntas que eu recebi pelo inbox, acho que você vai poder responder muito bem. Como alcançar esse estado de sagrado masculino e como identificar essa diferença entre um cara mais sagrado e um cara que ainda está muito perdido? A questão toda é muito simples, é um desafio pessoal. Por exemplo, é diário, né? O estado búdico, ele é diário. Você tem que também ter É. disciplina, entende? Você tem que querer, entende? Não é uma coisa fácil que tu vai alcançar, ainda mais sabendo que todo mundo tá em outro sentido, no outro, rodando, girando noutra roda, Frequência, enfim, né? né? É. Outra frequência. Então é um desafio bem grande, como subir o Everest, por exemplo, sabe? Você tem que treinar, você tem que se alimentar bem, você tem que praticar, porque a prática faz o monge, entende? Então a gente não pode, a gente tem que ser o que a gente fala. Aliás, a gente não tem que falar nada, a gente tem que ser apenas. Entende? Concordo. A gente tem que só ser. Você tem que viver o que você é, tem que ser autêntico, original. Tem que ser DNA mesmo. Não podemos ser mais réplicas de pessoas que nós não somos. Porque o que acontece? As pessoas se espelham em pessoas que elas não são. Querem viver vidas que não são nossas. Eu acho que o grande conselho para todo mundo é seja você autêntico, viva a sua vida. Viva a sua vida, seja você. Procure sempre bons exemplos, evolução. A gente lê bastante coisa, tem bastante material aí para a gente se espelhar. Então a gente sabe que não é fácil, mas não é difícil. Não é, aliás, não é, é muito fácil. É só você. Entende? Eu É aprendi tão isso. fácil que Então, fica difícil, né? o negócio é tu ser tu, hein, Vitória? É ser É, tu. Você mesmo. Eu sou é. teu fã por isso, né? Eu sinto que você é muito autêntica, né? Imagina uma Somos revolucionária mesmo. do amor, poder falar no tanto e na sexualidade tão assim, dessa maneira. Eu, há muito tempo, falei sobre o Tantra em muitos lugares do Brasil, né? E foi uma experiência muito legal, assim, né? De que as pessoas, primeiramente, aceitavam, né? E depois se sentiam culpada. O que eu estou fazendo? Aham. Entende? Então, essa culpa é um perigo, isso aí, é um perigo, né? Porque acabam querendo colocar a culpa em alguém. E sempre a culpa é quem está falando do Tantra, quem está buscando essa evolução. Então, a gente tem que ser muito forte mesmo, né? A gente tem que ter consciência do que a gente é, do que a gente está querendo mostrar e do que o universo está também. Porque, na verdade, nós somos é como um sacerdócio. É você saber ter consciência do que está vivendo e por que está fazendo isso. Então, a primeira coisa, Vitória, é você ter consciência de que estado búdico e você ser autêntico só vai fazer bem para você e para todo o universo. Porque nós somos manifestações do universo. No momento que você não vive a sua vida e vive a vida dos outros, é a Matrix. Venceu você. Então, temos que ser originais no amor, entende? Nos teus pensamentos e criar, ser muito criativos. Porque nós somos seres muito inteligentes, né? E a gente não usar a nossa inteligência para criar mundos novos. Até você estar vivendo num lugar, tá meio assim, pô, eu tô aqui, não tô feliz, mas tô na minha zona de conforto. E aí, tu vai ficar na zona de conforto e deprimindo, ficando sofrendo, fazendo as pessoas sofrerem ao teu redor, ou tu vai viver a vida que realmente você quer viver? Entende? Então, sair da zona do conforto é Com uma certeza. revolução. Entende? Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Que eu digo para você e para todo mundo. A gente tem que ser original, ser o que a gente é. Eu sou um ser tântrico, me descobri isso há muito tempo, e é assim que eu sou, não posso fazer nada. Como eu vivo aqui numa região da fronteira, Vitória, o Uruguai ainda é um país muito reprimido, as mulheres são Ah, muito não sabia. machistas e reprimidas.
E então agora está tendo uma nova revolução. Tá tendo uma pequena abertura, né? Não é que as pessoas não vivam a sexualidade dela, inclusive são muito livre para a sexualidade, não é essa a questão. A questão que eu falo da sexualidade consciente, que é diferente da sexualidade tu te esconder num lugar para tu viver essa história. As pessoas se escondem, tu entende? Com certeza. Tipo, elas vão para lugares assim se esconder para viver a sexualidade delas. Isso é o tempo da Idade Média, né? Que as pessoas se escondiam, era vitoriana. Entende? E o Uruguai está mudando, mas também a Argentina está do lado. Buenos Aires está do lado ali. A Argentina, que também é um país muito evoluído na questão do Tantra, da sabedoria espiritual. E o Brasil desse lado de cá, né? Então, uma hora vai ter que ir, né? Tem uma pressão muito grande. Aí, então, eu fico convivendo ali no Uruguai e falando para as pessoas do Tantra, né? Então, as pessoas se assustam. Tanto é que eu tenho passado teu contato para muitas uruguaias, que elas vão entrar em contato contigo para trocar essas informações, né? Porque é uma loucura, para você ver o que é. Mas não é que não vivam a sexualidade, não, ao contrário, a sexualidade é muito, muito consciente, mas o problema é que não é o Tantra, por exemplo, né? O que é o Tantra? O Tantra é você ter essa consciência que você, no momento que você está compartilhando tua energia com a outra pessoa, de várias maneiras e várias formas, você está transformando teu ser em iluminação, em respiração, em Kundalini, entende? Em poder. Então, isso é o verdadeiro prazer, é a verdadeira energia canalizada, né? Isso é cura, isso é medicina. Com certeza. É isso, né? Acho que esse é um ponto fundamental. O que acontece? A gente foi de uma repressão gigante daqui, que não podia, que era queimado, para um negócio que é uma sexualidade reativa e inconsciente. Então, a gente acaba achando que a gente é livre sexualmente, mas a gente não é. Que a gente, nessa reatividade, nessa coisa de querer ser rebelde, nessa coisa de querer ser, nessa coisa de querer se jogar, a gente acaba entrando numa reatividade. Então, o sexo, ele continua sendo algo mental, ele continua não sendo uma entrega, ele continua não sendo uma vivência do corpo, e ele passa a ser uma coisa assim, ah, tá, então eu vou e eu faço porque eu sou livre, então é para provar que eu sou livre, então para provar que eu sou assim. Então vira uma imagem de novo que a gente quer passar. Ou senão eu não posso ser assim porque é errado, porque mulher não pode ser assim, porque... Enfim, todas essas desculpas. A gente vai de um extremo para o outro, de um extremo para o outro, e não resolve nada. Então, esse é um caminho do meio de entender que sim, quando eu quero, mas com quem que eu estou me envolvendo? Com que energia eu estou me envolvendo? Eu estou me entregando? Eu estou realmente me conectando? E eu estou me conectando com alguém que tem uma energia boa, porque existe uma abertura muito grande do campo. E eu falo isso porque eu passei muito por isso. Então a gente tenta falar, não, imagina, tanto faz, mas bagunça sim. Ficar se relacionando com um monte de gente, bagunça sim. A gente precisa olhar para a pessoa e pensar, eu gosto do jeito que essa pessoa é, eu gosto da energia dela, eu quero essa energia em mim, porque a energia ela se mistura no ato sexual, essa mistura ela acontece, essa transição, essa alquimia ela acontece. Então a gente precisa estar consciente sim, para poder também se entregar e viver o momento presente para expandir esse prazer. É um prazer que vem de um sexo como uma meditação e não de um sexo como um ato de rebeldia ou até de libertinagem. Pode ser, pode, mas o seu prazer vai ficar muito limitado. Então, de você conseguir falar, eu vou me dedicar a esse prazer agora. Eu não estou pensando se eu estou bonita, eu não estou pensando se minha barriga está marcando, eu não estou pensando se ele está gostando, eu não estou fazendo a lista do mercado. Hoje eu ouvi isso no curso, né? Que a menina ficava fazendo a lista do mercado. Então, assim, eu estou ali entregue de corpo e alma, eu estou ali percebendo cada sensação, percebendo cada movimento. Eu estou focando num sexo que faz o prazer durar mais, que faz a gente atingir ápices maiores. E não aquela coisa, tipo, rápida, violenta. Não é sobre isso, né? Perfeitamente, porque no momento que você se entrega a esse sexo que você está comentando, você está dentro do sistema. Você está na Matrix. Porque isso faz parte do mercado consumidor que quer que tu fique deprimida e vá usar drogas, não só drogas da farmácia, mas outros tipos de drogas, né? Que te levam a uma depressão maior. Então, tu vê hoje as pessoas têm que ficar doidonas o máximo para poder se libertar. Enquanto se podem ficar livre e doidona só respirando, alcançando prana. Dá uma corrida de manhã, cara, e te solta, flui conscientemente da tua sexualidade, entende? Porque acontece que as pessoas vão se relacionar com pessoas tóxicas e vão se tornar tóxicas também.
Me diz com quem tu anda e direi que tu és. Essa é a máxima. Eu, por exemplo, uma época que eu estava realmente pensando em colaborar com a humanidade, e colaborar com as mulheres, eu justamente praticava o Tantra e pregava o Tantra, mas eu era tipo assim, ó, livre para isso. Eu estava aberto para isso, para poder que as pessoas tivessem experiência desapegada de uma relação emocional. Uma coisa é uma relação que tu tem com o sexo emocional, está envolvida com alguém emocionalmente. Outra relação é carente. Tu está carente, precisa ficar com alguém por carência, seja lá quem for. Então, a proposta era a experiência de, pô, te achei bonita, a pessoa também me achava legal, vamos fazer a experiência, ver o que acontece, sem um apego emocional. Só para curtir a respiração e o exercício, entende? E por muito tempo fluiu. Mas o que acontece? As pessoas depois ficavam justamente com travas, no sentido de o que aconteceu? Por que esse cara está me conversando, ele está me passando a conversa para querendo que eu transe com ele? Você entende? Isso passa pela cabeça das pessoas, entende? Pô, eu caí nesse papo aí, escuta tantas coisas, porque as pessoas ficam inseguras de viver uma coisa maravilhosa. E muitas vivem essa coisa maravilhosa, não compreendem que é um momento desapegado, que não é um momento emocional, um momento consciência, tudo despertar da consciência, aí acabam te jogando um monte de culpa e há uma inquisição nisso aí, né? Que é muito perigoso, né? Por isso que essa é tanto para o sagrado masculino como para o sagrado feminino, né? Então, isso aí é uma questão de você, quando você mexe com o emocional das pessoas, a gente tem por isso que essa entrega para as outras pessoas, a gente tem que ter uma consciência de que é uma coisa perigosa também, né? É kamikaze a coisa, porque se as pessoas não têm consciência, porque as pessoas têm muita raiva dentro delas, muitas vezes, né? Por carência, por traumas, e elas não sabem como canalizar esse trauma. E se muitas vezes tu vai para uma relação até sexual, tântrica com ela, e ela não compreende o que ela viveu, se ela conseguir sublimar isso aqui, ela vai transmutar e vai alcançar um pouco mais de iluminação. Senão ela vai descer para o pior dela. Entende? A pessoa vai revelar o pior dela num choque emocional. Isso Freud dizia, Jung dizia, né? A maioria dos terapeutas fala que isso é um detalhe muito importante da gente poder ter cuidado, né? Até a gente Com tem que ter esse certeza. cuidado. Mas como tu não vai te entregar também para ensinar as pessoas? Como você vai fazer para falar? Então, muitas vezes, a prática e a teoria é muito importante as duas. Por isso que eu acho o teu trabalho muito importante, Vitória. Que você consegue, através das tuas palavras, do teu trabalho, despertar de uma maneira consciente as pessoas. Mesmo que elas tenham travas e tenham medos. Mas pelo menos você fala. E elas escutam. E isso, a interpretação delas então, Mas total. Eu acho isso muito importante. Acho isso muito importante. Muito Obrigada. importante. É uma questão de medicina, né? Na verdade, você está ajudando as pessoas a se curarem e a evoluir e melhorar a humanidade. Porque no momento que as pessoas têm consciência da sexualidade delas, eu sou um ser sagrado, né? Eu posso gerar um filho. Isso é energia. Mas de que maneira eu vou gerar esse filho? Que vem um filho que eu não queira, que foi um acidente, como a maioria das pessoas dizem, foi um acidente, e depois tem que criar esse filho. De que maneira tu vai criar ele? Tu vai ter que trabalhar se tu não tiver dinheiro. E isso revolta as pessoas. E aí, um detalhe muito importante, que é uma questão a responsabilidade do sagrado masculino. Porque muitas vezes o homem está falhando nisso. Entende? A maioria dos homens acaba gerando a culpa na mulher. Ela ficou grávida porque ela quis, ela ficou grávida, ela está me usando como o garanhão que ela quer procriar através do que meu DNA é maravilhoso. Enfim, isso tudo são desculpas. E depois vai parar onde? É uma coisa séria. Vai parar no fórum, lutando por uma pensão. Eu acho isso um absurdo. Eu digo para o sagrado masculino, olha, vocês têm que ter responsabilidade consciente. É outro ser no planeta. Tem que assumir, tem que ajudar, tem que estar junto economicamente, emocionalmente. Esse é o verdadeiro sagrado masculino, unido com o sagrado feminino. Se foi um acidente, se não aconteceu, porque não era para acontecer, e aconteceu, bom, aconteceu. Aí você tem que sentar os pés no chão, olhar para as estrelas e ter a cabeça no universo, para saber que a gente precisa
está com essa conectividade. Isso é sagrado. No momento que o cara foge disso aí, ou a mulher foge disso, cria um caos emocional para todo mundo. E a gente vive nesse planeta agressivo, doente, né? E cheio de guerras. Porque essas crianças que viraram adultos e fazem essas guerras, pode ter certeza que não foi uma criança amada. Tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza absoluta disso. Não pode ser pessoas amadas, porque uma pessoa amada jamais vai gerar um ódio tão grande ao ponto de criar uma bomba atômica, por exemplo, uma bomba nuclear, de criar um avião invisível para tirar um míssil lá não sei aonde, ter um submarino nuclear de bilhões de dólares, enquanto na África as pessoas passam fome, no Brasil passam fome. Então, é uma inconsciência, assim, coletiva, loucura, doentia. Né? E aí a gente fala, vamos fazer amor, despertar Kundalini. Esse povo é maluco. Vou falar de tantra. Esses caras são loucos. Agora, normal é o cara subir num avião e explodir uma cidade inteira. Isso é o normal. Não é normal isso, galera. Isso não é normal. Normal é falar de tantra, é falar de um ser novo, de um planeta novo, de conservação ambiental, preservação ambiental, de preservação do nosso próprio ser, porque nós fazemos parte da natureza. Nós temos um instinto selvagem, mas nós temos que aprender a sintonizar esse instinto selvagem o nosso espírito, o nosso corpo físico. A gente é bonito, nós é um povo bonito mesmo. E nós temos que ser cada vez mais bonitos espiritualmente. E não ter medo de ser feliz. Por isso, quando você se relaciona com pessoas tóxicas, você acaba virando uma pessoa agressiva, mal amada, e espalhando confusão, entende? Então, quem está de bem com a vida, jamais vai criar confusão. Ao contrário, vai ter solução para tudo. Por isso que faça amor e não faça guerra. Com certeza, é isso aí. Eu acho que tem algumas coisas que você falou que são muito interessantes, né? Essa questão das crianças que não são amadas, com certeza, mas também é nossa responsabilidade de entender. Não recebi o amor que eu precisava, já estou doendinho agora, então vou me dar o amor que eu preciso para me sintonizar com essa energia. E essa questão do lado selvagem é uma coisa de tipo, quando a gente... É até aquela coisa, não sei se você já viu o efeito sombra, né? Quando a gente reprime o lado selvagem, ele se manifesta dessa forma. Por quê? Porque toda aquela raiva, aquela violência, aquela energia está reprimida. Não é porque está reprimida que a gente não vê. Está reprimido, só que não é porque a gente não vê que não existe. Está vibrando, está manifestando, e daí explode desse jeito. Quando a gente tem consciência desse nosso lado selvagem, integra isso, a gente consegue olhar e perceber como que eu vou expressar isso. Então, como que eu vou transmutar a raiva, por exemplo? Como que eu vou expressar minha energia sexual? Porque tudo isso vem desse lado selvagem. Se a gente tem essa consciência, se é uma coisa integrada, a gente consegue usar essa energia a nosso favor, em vez de usar essa energia para destruir o planeta, para destruir a gente. Então, acho que é bem por aí mesmo, e acho que é uma questão de integração. Somos seres sagrados, somos seres divinos, e a gente precisa unir isso com a natureza, unir isso com o lado selvagem. A gente não é ser divino igual na Igreja Católica. Alguém falou aqui uma coisa muito boa, que era exatamente isso. Não existe pecado, não existe virtude. Sensatez é tudo. É exatamente isso. A gente não é pecador, tudo é um pecado. Isso foi uma ilusão da Igreja Católica para separar a gente da sexualidade, porque a sexualidade é o nosso poder, que é mais fácil de escravizar alguém a partir da culpa e da vergonha. São sentimentos de mais baixa frequência e aí você escraviza as pessoas. Então, assim, não entrem nessa. E esses relacionamentos tóxicos, se você continuar, você vai ficar tóxica. É exatamente isso. Então, é você olhar e falar, não, 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 eu não quero. Outra coisa legal que você falou, e foi engraçado, que eu acabei de acabar uma sessão que eu falei justamente isso. Essa coisa do apego, né? As pessoas não estão acostumadas a viver relações tântricas, elas não estão acostumadas com essa entrega, mesmo que momentânea, então elas se apegam e elas acham que é a pessoa que elas querem. Então, eu quero aquela pessoa, eu quero aquela pessoa, eu quero aquela pessoa. Só que não é a pessoa, é o sentimento. Você quer sentir aquele sentimento de novo. Você não percebe que você pode criar esse sentimento para você. Você não precisa do outro para sentir aquilo. Só que as pessoas confundem. Então, elas ficam com essa carga obsessiva mesmo. Eu entendo o que você quer dizer. E é uma questão de elevação, de perceber que eu não posso responsabilizar o outro pelo meu prazer, eu não posso responsabilizar o outro pelos meus sentimentos, eu não posso responsabilizar o outro pelo meu amor. Então, até para as mulheres que estão ouvindo a gente, eu acho que esse é um ponto importante. O feminino, por ele estar machucado, ele se apega. Então, aquilo
eu saio com um monte de cara bosta. Daí eu saio com um legal, eu me agarro nele, eu me apego nele. Só que não é isso. Eu tenho que ouvir o que a pessoa está falando para mim. Eu tenho que entender quem essa pessoa é. Eu tenho que entender o que ela está disposta a me dar. E eu tenho que aceitar o que ela tem para me dar ou não aceitar. Eu não posso querer cobrar do outro, projetar no outro que ele me dê algo que ele não está disposto a me dar. Porque isso vai gerar todo tipo de problema. E você não quer... É exatamente isso. Gente feliz traz solução. Gente que está infeliz, gente que está se sentindo cobrado, pressionado, traz infelicidade. Então, qualquer pessoa que está do seu lado, mas que não quer estar lá, que está lá porque foi pressionado, que está lá por qualquer outro motivo, que não seja livre e espontâneo desejo de estar lá, não vai fazer bem para você. Olha, as pessoas muitas vezes estão em relações por questões econômicas, né? Por isso que uma das coisas que eu digo para o sagrado feminino e para o sagrado masculino, vamos ser independentes economicamente. Isso é evolução espiritual. Isso é o Tantra. Nós somos seres livres, e livres em todos os sentidos. Você não precisa depender economicamente da outra pessoa para ser feliz. Você pode compartilhar, ótimo, você tem que ter a sua independência econômica. A gente vive no capitalismo. Esse é o sistema que a gente vive, capitalista. Não adianta fugir. Entende? As pessoas falam em socialismo, mas não adianta, a gente vive no capitalismo. E chega ao final do mês, nós temos nossos boletos encantados para pagar. Entende? E isso causa... Todo mês tem boleto encantado, não adianta. Então isso gera conflitos até em casais, né? Porque há um desequilíbrio, aí tu quer viajar, quer dar uma banda. Pô, vou lá para Chapada dos Veadeiros. Sei lá, vou lá para dar uma banda, subir uma montanha, vou para Machu Picchu. Entende? Ah, não, tu não pode ir porque eu não tenho grana para ir, e tu tem grana para ir, e eu não... Entende? Nós somos uma empresa de sucesso. Você é, eu sou. Para eu ser um ser tântrico, eu tenho que estar consciente de onde estou vivendo, em que parte do planeta estou vivendo, o que esse planeta está me oferecendo, e o que eu posso contribuir para ser mais feliz e mais livre. Eu acho que liberdade começa por aí. Isso não é apego material, não é nada. É uma coisa bem simples, né? Que eu acho que isso só fortalece as relações. Com certeza. A Maria, olha, eu estava agora... Há pouco tempo eu fui numa inauguração de um restaurante fantástico montado aqui na fronteira, né, dos amigos. Bom, e no final ali estávamos tomando champanhe e conversando, né? E aí tinha umas amigas ali que começaram um papo filosófico. E aí muitas delas estavam em relações que não tinham como sair dessa relação, mesmo não sendo felizes, por causa da questão econômica. É uma coisa real isso. E isso atrapalha a sensualidade, a sexualidade, a beleza, a paz interior. Então, uma sugestão que eu dou para todo mundo, para o sagrado masculino e para o sagrado feminino, galera, vamos ser livres economicamente. Vamos. Ixi, deu uma travadinha. Travou aí para vocês também, gente? Me contem. Para mim, travou. Ixi. Bom, é essa questão, né? Quando a gente fala de liberdade, precisamos falar de liberdade no geral. A gente precisa falar de liberdade econômica, a gente precisa falar de liberdade emocional, a gente precisa falar de liberdade... Opa, travou. A gente precisa falar de liberdade em todos os sentidos, né? A gente precisa falar de liberdade emocional, a gente precisa falar de liberdade física, a gente precisa falar de liberdade financeira. A gente só pode ficar numa relação sem codependência se os dois seres que estiverem na relação, ou mais, forem seres livres, forem seres independentes. Então, se a gente não tem essa veia da independência, se não somos empoderados por si só, a gente nunca vai poder, né? E essa questão de se relacionar porque quer. Opa, ele voltou, peraí. Então, de se relacionar porque quer, de se relacionar pelo amor, de se relacionar não porque precisa estar junto, não porque aquela pessoa tem dinheiro e porque eu não tenho. Então, é totalmente isso. Deu uma travadinha, mas agora voltou. Deu uma travada, né? Deu. Bom, estamos dando nosso horário já. Daqui 5 minutos eles vão fechar nossa live.
Mas eu queria só concluir esse assunto, concordo com você. É exatamente isso. Para a gente falar de liberdade, a gente precisa falar de liberdade, é o que eu estava falando quando travou. De liberdade financeira, de liberdade emocional, de liberdade geográfica. Se a outra pessoa quer fazer uma viagem, cara, apoia ela. Ela tem o direito de ir e vir. Parem de querer se relacionar como se você fosse mãe do seu filho ou pai do seu filho. Pode, não pode. Não existe proibição no relacionamento. Não existe pode ou não pode. Existe vamos conversar e entender o que é melhor para os dois. Vamos conversar e entender. Minhas necessidades são essas, as suas são essas. Elas são compatíveis? A gente pode estar junto? Ou elas não são compatíveis? É o momento da gente se separar. E não, você tem que mudar para ser do jeito que eu quero que você seja. Isso não existe. As pessoas têm o direito e a liberdade de ser quem elas são. Mas para isso poder acontecer na prática, para a gente poder viver isso, a liberdade financeira é fundamental. Cada um tem que ter sim o seu dinheiro. Isso é a coisa mais importante, tanto o homem quanto a mulher. As pessoas têm que ser livres. E também emocionalmente. Então, assim, sua felicidade está em você, não no outro. Você não depende do outro para ser feliz. Seu prazer está em você, não está no outro. Você não precisa do outro para ter prazer. Para de responsabilizar o outro pelas suas necessidades, seja elas qual for. Olha, esse é o caminho para a gente encontrar o estado búdico. Entende? Aí você já deu a solução. O estado búdico é esse, é você ser você, sendo você. Não existe tanto segredo. E com isso você viver no mundo e compartilhar seu amor, sua alegria, porque na verdade é uma festa a vida, né? É uma festa. No momento que tu estiver no estado búdico, você vai pensar muitas vezes, pô, olha aquele cara lá com o jeito que ele tá. Aí tu vai ver para ele, ele não quer evoluir. Você vai falar desse papo que a gente está falando, poxa, esse cara é maluco. Vocês não querem ouvir. Em outro planeta, em outra dimensão. A gente não tem culpa disso. Entende? A gente é iluminado mesmo e vamos ter consciência disso. Entende? Eu deixo a dica aí para o pessoal ler um livro dos anos 70, lá, 69, Os Vagabundos Iluminados. Um livro desse tamanho. Mas é muito engraçado e muito bacana. E a carta do Xamânica, que saiu na lua cheia, né, mês de junho, que agora é dia 21 de junho, é o solstício de inverno, né? Aí começa o novo ciclo, que é o inverno. Para a gente poder fazer os nossos rituais, né, rituais sagrados. É um momento muito legal. Saiu o nosso totem, o beija-flor, na carta xamânica. Depois, se quiser pesquisar, pesquisa, né? Então é isso, Vitória, sabe? Eu quero a oportunidade de poder trocar essa ideia, né? Sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino. Tem muita coisa para a gente conversar, né? A questão do sagrado falo, entende? A questão da Ione, essas coisas todas são importantes e conscientes. Sentir prazer é uma das coisas mais importantes da vida. Eu vivi a melhor coisa que você pode sentir. É a fonte da juventude, é a fonte da juventude. No momento que a gente consegue viver um ciclo sexual intenso, cara, é a fonte da juventude. É o néctar dos néctar. O que saiu foi o beija-flor, né? O beija-flor vai lá e suga aquele néctar maravilhoso, então aí, uau, é o nirvana, entende? Por isso que a gente tem que se cuidar, tem que se alimentar bem, tem que se amar, sabe? A gente comer bastante maçã, bastante mel, sabe? Coisas que deixam o nosso corpo muito, muito, uau, entende? Assim, com toda a energia positiva, né? Então, acho que você que está na Bahia aí pode ver um mar aí, uau, que momento, hein? Muito. Aqui tem mel de cacau também, que eu tô amando tomar. Não, tá sendo ótimo, mas é isso aí. E eu quero até pegar esse gancho para falar, daí a gente vai ter que finalizar, que daqui a pouco eles vão fechar. Mas é essa coisa do se alimentar em todos os sentidos. Então, se alimente emocionalmente, então se dê amor, se acolha, olhe no seu olho com compaixão. Se alimente fisicamente de coisas boas, como a gente estava falando. Se alimente de prazer, alimente seu espírito de prazer. Faça seus rituais, se alimente em todos os campos para você poder ser uma pessoa que não está esfomeada. Porque isso é uma coisa também que eu tenho falado muito nos meus atendimentos. Se você vai no mercado com fome, se você está esfomeado... Se você vai no mercado com fome, se você está esfomeado, você vai comprar um monte de besteira e você vai pegar qualquer coisa. É a mesma coisa quando você vai num bar, ou quando você está carente, desesperada por um relacionamento, você vai pegar qualquer coisa que aparece na sua frente. Quando você está bem alimentada, se você está bem de prazer, se você está bem com você,
Você não pega qualquer coisa. Chega qualquer coisa e você fala, isso eu não quero, porque eu tô melhor sozinha, eu já sei que isso vai me bagunçar. Então, se alimentem de tudo para vocês estarem num estado de satisfação, para vocês terem discernimento e conseguirem ver, isso presta para mim, isso não presta para mim, isso eu quero, isso eu não quero. Porque quando você toma atitude a partir da falta, da necessidade, você pega qualquer coisa, é a mesma coisa. Se você não tem dinheiro e aparece um emprego, você pega qualquer coisa que você está precisando. Então, se alimentem, se organizem. É isso. É isso mesmo. Para a gente estar vivendo o estado de iluminados, o estado búdico. É isso, a gente ser feliz mesmo e ter qualidade em todos os sentidos. A gente é merecedor e nós temos esse poder. Nós temos esse poder, nós temos que ativar, né? E uma das coisas que eu vou abrir aqui antes de falar, Vitória, tu fala muito, nossas almas gêmeas. Temos várias. Exato. Vamos fechar então com isso. Isso é importante. Revolução. Essa Vitória não é fácil. Não é como uma alma gêmea, tá? Não, essa coisa do príncipe da Disney, casaram e viveram felizes para sempre, temos só uma alma gêmea. Isso não existe, gente. São várias almas gêmeas, tá? E cada uma, vamos além, tá vibrando em uma determinada frequência. Então, se você tá vibrando aqui embaixo, se você ressoar com uma alma gêmea daqui de baixo, vocês podem se preparar para viver um relacionamento kármico e inspiram lá para baixo. Não é sobre a alma gêmea. A alma gêmea a gente tem várias. A gente conecta, a gente se conhece de várias vidas. A questão é estar vibrando alto para se conectar com uma alma gêmea que também está vibrando alto para vocês poderem se conectar e expandir. Porque se conectar com uma alma gêmea aqui embaixo pela carência, pelo medo, vocês vão se afundar. Então, assim, não tem só uma pessoa para você no mundo, existem várias e você vai atrair aquelas que estão vibrando e entrando em ressonância com você. Quero fechar com isso. Mir, quero te agradecer muito, eu amei nossa live, vamos marcar mais vezes. Foi incrível, Gratidão foi um prazer. Gratidão a você pela revolução toda que está fazendo, para estar ajudando tanta gente a evoluir, sabe? Não pensa que isso é brincadeira, você tem uma responsabilidade muito grande, você é um ser sagrado, viu? Parabéns. E vamos ser iluminados mesmo e viver em estado búdico. Merecemos. Com certeza. Namastê, gratidão. Salam aleikum. Beijo, gente. Muito obrigada a todo mundo. Muito obrigada, Mir. Até a próxima. Da fronteira com o Uruguai aqui, tá? Até a próxima. Gratidão.